Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 18, período de retratação. No capítulo passado, vimos que a Umbanda se tornou bastante popular no Brasil, espalhando-se por todos os estados, aparecendo em todas as mídias, despertando a atenção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, além de influenciar nossas músicas e costumes como um todo. Vimos também que, embora o esforço de diversos companheiros em criar entidades federativas que pudessem nortear o crescimento da religião, na prática isso foi pouco efetivo. A religião cresceu de forma autônoma e independente na maioria das cidades. Estudamos também que as principais federações do Rio de Janeiro não partilhavam a mesma visão sobre a religião, o que criou uma celeuma, cujos efeitos são perceptíveis ainda hoje. E com o correr dos anos, outras tantas federativas foram criadas, em diversos estados, cada um com o projeto de Umbanda aumentando ainda mais a diversidade, por um lado, mas também as tensões por outro. Assim, não houve um único fator que levasse a Umbanda a decrescer, mas uma série deles. Grande número de terreiros, mas com baixa qualidade, desconhecimento sobre os princípios da religião, entidades federativas que disputavam espaço e poder, busca desesperada por apoio político e, por fim, as pregações de algumas igrejas neopentecostais. Terreiros. Alexandre Comino cita uma fala muito interessante de Ronaldo Linhares sobre a Umbanda nos anos 80. Abre aspas. A Umbanda teve um boom, um crescimento extraordinário na década de 70, 80. Tinha terreiro em tudo quanto era canto, mas a qualidade desses terreiros, minha Nossa Senhora, era sofrível, compreende? Depois disso, a Umbanda teve um esvaziamento muito grande. Fecha aspas. Basicamente, o que aconteceu é a versão prática daquilo que o pai Antônio, preto velho que trabalhava com o Zélio Fernandino de Moraes, costumava cantar. Todo mundo que é Umbanda quer, mas ninguém sabe o que é Umbanda, quer, Umbanda. Se, inicialmente, a religião foi se espalhando com terreiros que surgiam aqui e ali, e, ao seu tempo, formavam novos médios que formavam novas casas, conforme a Umbanda ganha popularidade, o trânsito de pessoas entre as casas cresce vertiginosamente. Eu especulo que esta tenha sido a principal razão para o surgimento de casas desestruturadas, pois é o principal motivo ainda hoje. O médium fica um tempo numa casa, aprende um pouco, depois por qualquer razão sai, procura outra, onde aprende alguma coisa, depois sai e procura outra, até que decide que já aprendeu o suficiente e abre a sua própria casa, muitas vezes sem outorga espiritual para isso. Assim, os terreiros se multiplicam vertiginosamente, mas sem bases profundas. Isso fica evidente na literatura produzida entre 1950 e 1970. Eu tenho alguns exemplares desses livros que ainda são vendidos em lojas de artigos religiosos e posso dizer sem receio de errar, são péssimos. Comentarei mais adiante sobre isso. Com essa multiplicidade de terreiros que surgiram, também uma multiplicidade de opiniões sobre a religião, seus princípios e suas práticas. Por outro lado, isso foi positivo, pois levou à diversidade, porém, por outro lado, foi terrível, pois produziu confusão. Você podia ir num terreiro que trabalhava pela caridade, gratuitamente e apenas para o bem, e no quarteirão seguinte, frequentar uma casa cujas consultas eram pagas e os trabalhos se assemelhavam a um baile de carnaval, e todos se definiam como Umbanda. E se, inicialmente, os terreiros se ajudavam mutuamente, cedendo médios quando necessário nesse período, o que caracterizava a conduta dos terreiros é a disputa. E nesse período que surge a feudalização dos terreiros, isto é, cada um se comportando como um pequeno reino,
e vendo seu vizinho não como um irmão de caminhada, mas como um potencial inimigo, alguém disposto a tomar suas terras. Essa postura produziu um estado de tensão e aversão entre os terreiros, fazendo com que muitos dirigentes simplesmente proibissem seus membros de visitar outra casa, sob pena de expulsão. Há um registro muito interessante feito por alemães e que mostra um pouco sobre os trabalhos no Rio de Janeiro, se bem que no início da década de 70, aqui publico este vídeo, não tem com o intento de julgar a prática de referida casa, mas como um registro da diversidade e por ser um dos poucos vídeos da época disponíveis. O vídeo está disponível no blog. Princípios básicos. Outra característica desse período é que os princípios da religião se resumem aos princípios da minha casa. Assim, cada terreiro com sua doutrina, cada terreiro com suas práticas, cada terreiro com o que julga certo ou errado, vemos ecos disso ainda hoje. Dentre esses princípios, havia um que, embora surgido bem antes, fica bastante evidente nesse momento. O médium nada precisa saber, a entidade tudo sabe. Isto é, havia o receio de que o estudo, o médium pudesse influenciar a manifestação, contaminando-a. Eu especulo que, além disso, também atemorizava os dirigentes a ideia de ensinar alguém que, amanhã, poderia ser o seu rival. Tudo era segredo, quase nada era ensinado. A pessoa chegava ao terreiro como consulente, recebia a informação de que era médium, perguntavam se ele gostaria de se desenvolver e se respondesse que sim, na próxima gira, ele já vinha de branco, era inserido no desenvolvimento e assim gradativamente, aprendendo uma coisa aqui e outra ali sem nenhum aprofundamento. Aprendia que devia acender velas, fazer banhos, agir assim ou assado, arriar essas ou aquelas oferendas, mas nada lhe era explicado. Os fundamentos, os motivos, as razões eram mantidos em segredo, e quem sabia os segredos detinha o poder, e quem tinha o poder tinha a casa cheia. A pessoa podia permanecer 10 anos no terreiro, já ter desenvolvido a sua mediunidade, e se lhe fosse pedido que explicasse o motivo de se fazer assim ou assado na Umbanda, respondia que não sabia, dizer que só mesmo indo para ver. Qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Tente imaginar esse processo acontecendo não apenas em um terreiro, mas em milhares, todas as semanas, durante muitos anos, e você entenderá o porquê. Ainda hoje, há tantas informações desencontradas sobre a religião. Toda essa desinformação fez com que muitos adeptos se definissem como católicos espíritas, espiritualistas, ou a dizer simplesmente que estavam na Umbanda, mas não eram na Umbanda. Federativas. Embora o desejo nobre e sincero de ajudar, as federativas se atrapalharam na busca pelo poder e direção do movimento. Vamos recorrer novamente às citações de Alexandre Comino. Abre aspas. Ainda em 1986, a chamada Academia Federal Superior de Umbanda Esotérica e Espiritualista publicou no dia 10 de dezembro no Diário Oficial da União matéria em que se arrogava o direito disciplinador sobre a Umbanda e demais cultos afro-brasileiros, que, para funcionar, teriam de ter sua permissão, mediante a concessão de carteira aos pais de santo. Além disso, ficavam proibidos os despachos em vias públicas. Referindo-se à publicação, o Jornal da Tarde do dia seguinte informava: chefe de Umbanda só com carteirinha. Tratava-se evidentemente de federação que procurava a hegemonia por meio de publicação de matéria no Diário da União, que, embora paga, sugeria tratar-se de medida oficial. Tanta repercussão, a matéria alcançou o que motivou o desmentido formal do presidente Sarney em sua conversa ao pé do rádio, conforme transcreveu a Folha de São Paulo em 10 de janeiro de 1987. Eu não sei também a que atribuir, mas que divulgaram que o governo havia proibido práticas religiosas de Umbanda e de outros cultos. Quero dizer que esta decisão nunca existiu. Não é verdadeira.
Nunca se tratou disso em nível de governo, e nunca iremos tratar disso. A Constituição respeita a liberdade de culto nesse país, e eu sempre respeitei. Respeito e respeitarei essa liberdade, como um homem de fé. Eu até hoje, quero repetir, não sei como essa notícia surgiu, e nem com que finalidade ela foi divulgada. Fecha aspas. Desde o Congresso de 1941, onde fica evidente a crise identitária do movimento e a sua aposta em teorias sem fundamentação histórica, como dizer que a Umbanda veio de Atlântida ou Lemúria, cada federativa construiu uma visão própria de Umbanda e se via no dever, no direito de conduzir a massa pelo caminho delineado. O resultado só podia ser conflito e desinformação. Porém, não apenas isso, buscando fortalecimento das várias linhas que buscaram apoio político. Política. Em 1960, os umbandistas conseguiram eleger Átila Nunes como deputado pelo estado da Guanabara. Era a primeira vez que alguém se elegia como representante da religião. Sua eleição abriu caminho para tantos outros que ainda hoje buscam um lugar ao sol como representantes da mesma. As federativas também queriam atrair essa força política. Alexandre Comino cita, abre aspas, a matéria é a seguinte, uma festa política para Ogum. Provinha de São Paulo, publicada no Jornal da Tarde de 27 de abril de 1981, registrando o início da movimentação em torno das eleições do ano vindouro. Mais de 6.000 adeptos de Umbanda foram ontem ao ginásio do Ibirapuera para a festa em homenagem a São Jorge, Ogum, mas o acontecimento foi muito mais político que religioso. Governantes e membros do PDS e do PTB fizeram filas para discursar e tentar ganhar votos, até a imagem do santo ficou esquecida. Fecha aspas. Quem me conhece sabe o quanto gosto de política, então não vou comentar. Creio que a citação fala por si mesma. Igreja Neopentecostais. Como abordamos esse tema no capítulo 16, limitarei a dizer o seguinte. Não foram as perseguições obsessivas dos pastores de algumas igrejas neopentecostais que causaram a retração da religião. Foi todo o contexto exposto acima. O que esses pastores fizeram foi aproveitar toda a confusão e desinformação existente nesse período para arrebanhar fiéis para suas fileiras. Os discursos inflamados contra a religião vinham de encontro às frustrações e decepções dos adeptos que passaram a ver nessas igrejas um caminho para as suas religiosidades. É certo que toda essa pregação contrária deixaria uma mancha na religião. Porém, esse efeito se tornaria evidente apenas anos depois. Bolha. O que aconteceu à religião nos anos 80 é semelhante ao conceito de uma bolha econômica, hoje em dia. O crescimento desenfreado de terreiros, o aumento exponencial do número de adeptos sem boa formação, as várias federações disputando a liderança do movimento, a busca desesperada por apoio político e, por fim, o surgimento de igrejas que apostavam na teologia da prosperidade e discursavam contra a religião, fizeram estourar a bolha da Umbanda. Lembra-se que no capítulo passado vimos que 1 milhão de pessoas estavam em Praia Grande para homenagear Iemanjá. Em 1980, apenas um ano depois, a situação foi bem diversa. Cita Alexandre Comino. Abre aspas. O informativo Integração Umbandista de 1979 faz a estimativa de mais de 1 milhão de pessoas, o que deve ter sido o ponto mais alto da festividade. Já no ano seguinte, 1980, a Folha de São Paulo comenta: a tradicional festa de Iemanjá não recebeu o mesmo número de pessoas dos anos anteriores, estimando o reduzido número de 20.000 pessoas presentes. Fecha aspas. Toda essa confusão, ao longo de uma década, fez com que muitas pessoas simplesmente se afastassem dos terreiros. As brigas, decepções e disputas entre os médios e terreiros fizeram com que muitos simplesmente aposentassem suas guias, afastando-se definitivamente da religião.
quando não migrassem para a igreja neopentecostais. Boa parte dos terreiros fecharam suas portas para sempre. Houve redução do número de adeptos, segundo o censo. Em 1991, tinha 541 mil pessoas adeptas. No ano 2000, 432 mil pessoas. Em 2010, 407 mil pessoas. É claro que os dados do IBGE são obtidos por amostragens, contudo, são razoáveis para se ter uma ideia do número de adeptos, e como está claro, vem caindo desde 1991. Especulo, contudo, que o próximo censo registrará aumento principalmente por conta das redes sociais. Aqui encerra o capítulo 18. Muito obrigado a todos e até o próximo.